Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 14 de dezembro de 2024. Drone chamado Baba Yaga elimina russos. E o segundo item é a Rússia perto do colapso. Quero convidá-los, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, eu conto com vocês. Aqui o que você vê, não vê em outros canais. Aqui, fake news, mentiras são proibidas. Obrigado. Conto com vocês, inscritos no meu canal. Muito obrigado. O pior pesadelo dos russos hoje, entre outros, é claro, mas os russos estão assustados porque a Ucrânia introduziu um drone que ela batizou de Baba Yaga. E esse Baba Yaga destrói os russos rapidamente. Eu vou apenas rapidamente então dizer para vocês o que é Baba Yaga, né? No folclore eslavo, é uma expressão eslava, né? É uma expressão antiga e é um personagem justamente do folclore eslavo que refere-se a uma bruxa ou um ogro, né? Que vive em uma casa na floresta. Baba Yaga, ela é uma figura controversa, que pode ser retratada de várias formas, como vilã, guardiã dos mortos ou uma velha justa que ajuda quem precisa. E é conhecida por ter uma aparência horrenda, deformada, voar pelos céus montada, né, em uma vassoura, um pilão, alguma coisa assim, e apaga os seus rastros com uma vassoura, ela não deixa pistas. E mora numa casa construída sobre pés de galinhas na floresta, etc, etc. Tem mais um monte. Mas para vocês mais entenderem o que é Baba Yaga, às vezes vocês podem ter assistido o filme do John Wick, e o Baba Yaga é uma pessoa má, né? Que eles chamavam até o John Wick de Baba Yaga, apesar de ele ser o artista principal, é que ele é um pistoleiro, né? É um executor, ele executa pessoas. Então, isso é a definição de Baba Yaga que eles deram para esse drone. Bom, então voltando aqui ao nosso Baba Yaga, o pior pesadelo dos soldados russos, são bombardeiros de drone que eles fazem com esse Baba Yaga. E ele é um drone autônomo, né? Eu acho que já é eu tenho falado várias vezes, a Ucrânia está começando a introduzir, e ela mesmo que desenvolveu, a inteligência artificial, né? E os russos temem isso como fogo. Esses drones podem voar numa profundidade, porque eles são lançados da linha de frente, né? Onde eles estiverem, em todo o teatro de operações, a Ucrânia distribuiu para suas tropas esses drones. Então eles lançam ele pode voar de uma maneira autônoma 10 quilômetros, que é na linha de frente até que é razoável. E atacam absolutamente tudo que podem, tudo que eles verem e entenderem que é um alvo do inimigo, né? Eles atacam equipamentos, carros de combate, carros de transporte de tropa, depósitos, soldados inimigos, né? Então, os russos agora estão retirando dessa distância entre 10 quilômetros que eles têm com a linha de frente dos russos no teatro de operações, tudo que são alvos militares críticos, né? Eles não querem mais manter porque os drones estão destruindo tudo isso, né? Então até a concentração de tropas não é feita mais, aquele ataque que ia ser feito já nesses 10 quilômetros, né? Eles se concentram antes e tentam passar rapidamente para não aparecer nenhum Baba Yaga e começar a destruir os russos, né? E eles na realidade, eles rastreiam com imagens térmicas, né? Eles são, então, são drones já inteligentes, e eles mesmos rastreiam essas coisas todas, eles têm gravado no seu chip imagens térmicas, e normalmente elas ficam atrás dos russos, e então eles vão lá atrás e fazem os bombardeios sobre os russos, né? Na China já tem algumas bobinas seriais de 10 quilômetros. Os chineses fazem bobinas de 20 quilômetros de fibra ótica, né? Está se pensando em fazer com fibra ótica, mas acho que isso pode ser descoberto e cortado pelo inimigo, né? Então eles não usam fibra ótica, né? Na China eles pesam 3 quilos, mas para uma grande bombardeio isso não é um problema. Eles não são pequenininhos, eles são mais ou menos grandes porque eles carregam uma quantidade de munição razoável. Os russos ainda não descobriram como copiar esses Baba Yagas, esses bombardeiros ucranianos, mas eu acredito pessoalmente que eles estão aprendendo, né? Porque também eles derrubaram alguns,
E aí eles estão aprendendo, devem estar fazendo engenharia reversa para descobrir como é que funcionam os babaiagas da Ucrânia, né? E eles têm explodido, inclusive, minas, né? Munições que ficam às vezes espalhadas dentro da própria trincheira ou já atrás da trincheira do inimigo para que eles possam fazer o suprimento imediato, e eles conseguem identificar tudo isso. E acabam destruindo isso, trazendo um prejuízo para os russos. Estão tentando combater isso, estão montando patrulhas noturnas, os russos, que podem determinar de ouvido, tentam determinar de ouvido da onde que o drone está voando, porque esse drone atua muito à noite, né? E ele também lança minas, né? Eles marcam os pontos onde eles ouviram o som para que possam verificar pela manhã. Os russos estão fazendo isso e certificar-se de que não tem minas lá naquela região onde ele passou. Então, só que os ucranianos registram, procuram monitorar esses postos de observação dos russos e aí atacam esses postos de observação com outros drones e acabam destruindo muitos desses e aniquilando muitos soldados nesses postos de observação. Ou seja, a Ucrânia aumentou assim o alcance e a furtividade desses drones. Ou seja, é uma coisa nova no campo de batalha e que está começando a produzir bons frutos para a Ucrânia, bons resultados, boas vitórias para a Ucrânia. Acredito que os russos logo vão copiar também e devem fazer igual, se fizerem engenharia reversa corretamente. Mas achei importante colocar isso, que é uma novidade. Acho que isso não está sendo muito divulgado ainda por aí. Agora, outro item, né, o regime do ditador russo, né, a Rússia, ela está perto do colapso, né? E isso é uma coisa clara, porque a federação ela está lentamente perdendo o conflito, né? Ela, apesar de avanços táticos que eu acredito, na minha opinião, não tem muito significativo, mesmo vamos dizer que eles tomem Pokrovsk, né? Tenho minhas dúvidas, mas vamos dizer que tomem Pokrovsk. Isso não define a guerra, né? E está uma guerra de atrito, onde a Rússia tem muitos mortos, a Ucrânia tem mortos também, mas em número bem menor. Então, a renda do Kremlin, vocês vejam só, é isso que está definindo. Com as exportações de petróleo, agora virou muito pequena. Não é a renda que era antigamente, graças aos bombardeios que a Ucrânia fez, né, sobre os depósitos e sobre as refinarias. E de gás também a renda ficou muito pequena. Então eles não conseguem com isso, por muito tempo, sustentar uma guerra intensiva. A Rússia não vai conseguir. E ninguém vai emprestar um centavo para o Putin, né? Não tenha dúvida nenhuma. Porque a vitória estratégica do Kremlin, na guerra contra a Ucrânia, ela era longe de ser uma coisa factual. Agora se tornou ainda mais ilusória, na minha opinião. Depois que o regime, inclusive, depois que o regime de Assad entrou em colapso. O cartaz, vamos dizer assim, o prestígio do Putin, porque não conseguiu defender o seu aliado por causa da guerra da Ucrânia, ficou minado entre os aliados dele, entre os simpatizantes dele, ou seja, ele mostrou que não tem confiança. E o presidente russo não pôde fazer nada para salvar o aliado dele no mundo árabe. E até provocou uma desconfiança de outros simpatizantes e aliados no mundo árabe. E é notado que o mestre nessa região mudou. Isso causa preocupação até nos aliados de Putin, que eles são concorrentes dele. A Turquia agora que ficou com mais prestígio do que o Putin no Oriente Médio. E o Putin, o que ele fez nessa guerra da Ucrânia, na realidade? Ele já vinha sendo desgastado. Então, a derrota já vinha acontecendo, mesmo que com aqueles pequenos avanços táticos que eles dizem que são grandes avanços táticos. Mas o Putin, na realidade, o grande erro estratégico dele, ele acreditou no Trump, que o recém-eleito presidente dos Estados Unidos da América ia ajudá-lo. De cara já ia cortar ajuda para... Mas não vai ser assim para a Ucrânia e não vai cortar ajuda para a Ucrânia. Na realidade, é uma coisa clara, eu acho, hoje. A única coisa clara é essa. Se Zelensky recusar negociar,
Washington vai interromper a ajuda militar a Kiev. Mas o Zelensky está mostrando que é um bom aluno, um bom menino, né? Um cara educado, já está inclusive falando com o Trump, está falando com os americanos, com a equipe do Trump, que ele quer negociar, apresenta proposta, o Trump não gosta, apresenta outra, tá assim, né? Não se sabe o que vai acontecer disso aí. O Putin está fazendo o contrário. O Putin continua atacando, já está criticando o Trump, né? E se Putin não aceitar negociar, a América começará a bombardear a economia russa. O Trump já prometeu isso. O regime então desse terrorista usurpador Vladimir Putin pode estar mais perto do colapso do que parece já à primeira vista. Os líderes russos esperam que Trump emita ultimatos a Kiev, né? Eles não estavam esperando para Moscou, mas ele vai emitir para Moscou também. Então, se negociarem e não chegarem a um acordo, se o Zelensky não quiser chegar a um acordo em termos de paz, a ajuda militar vai ser cortada. Agora, se o Putin ficar enrolando, arrastar os pés na negociação, ficar se arrastando, né? Ficar mascando fumo, como falavam nos tempos, né? Aí vai acontecer que ele vai encher, segundo o Trump, a Ucrânia de armamento para desgastar mais a Rússia. E aí o problema da Rússia é o juro de 21% que o Banco Central Russo aumentou já há um tempo. E isso está gerando uma espiral inflacionária. O rublo já está no chulé. A economia não pode existir assim por muito tempo. É um desafio colossal para empresas e bancos. Né? Diz um banco russo, o German Gref, presidente do Sberbank, falou isso. E Sergei Chemenzov, ele é uma chefe da gigante de defesa Rostec, que fabrica 80% de todo o armamento e munição que o Vladimir Putin precisa para a guerra, disse que o aperto monetário está se tornando perigoso. Se continuarmos assim, a maioria das empresas russas irá à falência. E essas taxas de 21%, na minha opinião, nenhuma empresa pode ter lucro, a não ser talvez negócios ilegais, né, que acontecem no mundo, mas negócios honestos, de empresa ainda pagar imposto, nenhuma empresa vai ter lucro. A economia russa está quebrando, sem dúvida nenhuma. E eu acho que a vitória da Ucrânia virá por aí também. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês. Inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais. Tenho certeza que você vai se inscrever, porque o que você viu aqui não vê em outros canais. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade. Muito obrigado.